Olá, meus amigos telespectadores, a partir deste momento você passa a acompanhar o programa Saúde em Foco. Hoje inicia-se, praticamente aí, os dias que antecedem as eleições de 2020 e o nosso programa vai ser um programa especial. Nós vamos estar falando aqui sobre a história da nossa política aqui de Maringá. E lembrando que a TV 10 vai estar dando cobertura total para as eleições de 2020, tá? E para bater um papo sobre esse assunto tão importante para a nossa cidade, para a nossa região, eu trouxe aqui hoje o meu amigo pastor Ismael Santos, ele que é o apresentador do Bom Dia Maringá. Bom dia, pastor Ismael, uma honra, um prazer muito grande tê-lo conosco aqui no Saúde em Foco. A honra é minha. Pastor Aparecido Paulino, uma pessoa que eu tenho como mestre, uma pessoa que eu aprendi a admirar na minha vida, também apresenta o programa Saúde em Foco na Rádio Melodia FM. Para mim é um prazer muito grande estar contigo. Eu que comecei no rádio, eu sou radialista, eu comecei aqui em Maringá na Rádio Difusora, na época áurea do rádio, Nelson Rotter, Divandir Bras Palma, José Alves, Nhoquinca. José Alves. Eu Santos, inclusive. Eu morava em Marialva, sim. Inclusive eu morava no sítio naquela época e todo dia o meu avô ligava o rádio no José Alves. Não tinha um dia grande, extraordinária uma voz audiência. Assim única, Única. O José Alves. E ele era semi-analfabeto, não é porque ele faleceu, que a gente vai deixar de falar a verdade, mas tinha uma cultura extraordinária, tinha um poder de comunicação jamais visto na radiofonia maringaense. Então, José Alves foi um grande líder de audiência, comandava as manhãs e as tardes sertanejas na Rádio Difusora de Maringá. Depois ele foi para a Rádio Cultura, só fazendo aqui um preâmbulo a respeito do trabalho que a gente já fez em Maringá. Depois da Rádio Cultura ele adquiriu a Rádio Atalaia e está com os filhos deles até hoje. Mas eu sou radialista. Eu, antes de ser jornalista e apresentador de televisão, eu sou radialista. Por isso vocês vão ver sempre eu com uma caneta na mão e um pedacinho de papel para fazer anotações. Muito bem. É muito bom ter a sua presença aqui no programa de hoje. Estamos aí antecedendo, as eleições de 2020. Mas antes da gente entrar no assunto, vamos falar um pouquinho do programa Bom Dia Maringá, Tem crescido muito esse programa, pastor Ismael? A proposta do programa é fazer o melhor para o telespectador, para a pessoa que está em casa, para o ouvinte, no caso. Também a Rádio Melodia FM transmite a primeira meia hora, das 7h30 até as 8 horas. A primeira meia hora é simultâneo, Exatamente. Transmissão simultânea com a Melodia FM. Com a Melodia. Das 7h30 às 8 da manhã. Isso, foi uma luta sua também, do apóstolo Celso Santos, da equipe da emissora. Então, a emissora em 100,5 retransmite a primeira meia hora, é simultânea mesmo. Então, foi uma proposta. Uma grande conquista, Uma grande conquista. Na verdade, começou entre eu e o senhor trocando ideias. Sim. Essa é a grande realidade. Porque eu me lembro quando nós começamos o Maringá Urgente, eu, a pastora Rita, o Chicão do Ratinho e o meu filho Eduardo Santos, que hoje apresenta o Maringá Urgente no SBT. Então eu lembro quando nós entramos com aquela proposta, foi um programa vencedor, um programa que venceu Ibopes, programa que é vencedor até hoje. Então eu me lembro, há um ano atrás, pastor Aparecido, eu tinha um programa de enfoque na televisão, que era o Mesa Redonda, na TV 10, e Deus colocou na tua cabeça e na minha cabeça o Bom Dia Maringá. Por que o Bom Dia Maringá? Porque essa ideia, primeiro, dono da televisão, a família do apóstolo Celso Santos, conhecedor que somos dele, eu conheço há muitos anos, há mais de 30 anos, o pai dele é mais de 30 anos. Estou na igreja há aproximadamente 15 anos, sabendo que é uma pessoa verdadeira, que teria o canal de televisão em favor do povo de Maringá e de toda a região onde chegar o canal de televisão,
e o canal de televisão para as igrejas, para divulgar a palavra do Senhor. Então casou. Pastor Aparecido, houve um casamento espiritual. Pastor Ismael Santos, o apóstolo Celso Santos e a família dele e a TV 10. E o que eu tenho assim admirado muito é a repercussão que tem dado o Bom Dia Maringá, né, pastor? O Bom Dia Maringá, ele chegou a dar aí, em 1h30 de programa, quase 30 mil visualizações na internet. Isso. E ainda continua crescendo muito, porque na rede do deputado delegado Jacovós nós temos 200 mil pessoas. Na rede de Campo Mourão, quase 150 mil pessoas. E o público, assim o público da região, o público tanto de Maringá como da região, aceitou muito, né, o nosso amigo deputado Jacovós como comentarista do programa, né? Eu também conheço o deputado Jacovós há uns 30 anos. Ele foi delegado operacional aqui de Maringá e eu fazia o Bom Dia Maringá na Rede Bandeirantes, na Rede Bandeirantes na época, né, hoje é TV Band. E eu conheci os comentários dele quando a gente precisava de um delegado para falar a respeito de eventos que aconteciam na cidade, eventos policiais. E o deputado, às vezes, eu sei que talvez ele esteja ou não nos assistindo, mas ele tem uma particularidade. Ele é um delegado que busca a verdade, doa quem doer. Então, para ele não tem a pessoa da classe A, classe B, classe C, classe D. Errou, anotei, está anotado, está aqui na tabuleta, e um abraço. E o negócio dele sempre foi colocar bandido na cadeia e nunca alisar ninguém, doa quem doer. Na minha opinião, pastor Aparecido, eu que já andei, que já trabalhei inclusive na Bandeirantes de São Paulo, já rodei esse Brasil. Olha, eu estava falando de rádio. Inclusive o senhor trabalhou junto com o Ratinho, né? Junto com o Ratinho. Junto com o Ratinho pai, né? O pai. O Ratinho e o Borghetti, cada um fazia um programa. Aí depois veio o Sr. João Cioff, que adquiriu um horário na televisão lá em Londrina. Aí eu prossegui junto com o Sr. João Cioff. O Ratinho foi embora para Curitiba, o Borghetti também. Depois veio o Paulo Mantovani e assim veio uma sequência de pessoas. Samuel Lopes, que hoje está na Rede Globo de televisão, também nós trabalhamos juntos na época. E então, conforme eu estava falando, sobre o Dr. Jacovós, ele, na minha opinião, é um dos melhores comentaristas do Brasil, não perde para ninguém. Você pode pôr ele o senhor pode colocar ele no SBT, pode colocar na Band, pode colocar na Record, onde o senhor colocar. A hora que o senhor fala de lei, fala de comentários, ele sabe desenvolver. Então, Maringá tem hoje, na minha opinião, o melhor comentarista de televisão é o Dr. José Aparecido Jacovós. Eu não sei se o senhor tem observado isso, mas nas últimas eleições a gente observa o seguinte, que quando o público, né, o eleitor, ele quer segurança, né, muitos policiais, né, delegados, advogados, eles entram para vereador. O senhor já percebeu isso? Quando o povo está reivindicando muita saúde, a gente percebe que a bancada é tomada por vários médicos. É algo assim impressionante, né? E a gente vê que aquilo que o povo às vezes sente no coração é o que é a repercussão que dá, né? Há uma variação muito grande, né? Mas a gente percebe essa tendência. Pastor, a cultura do voto brasileiro, ela é interessante, porque em 1910, 1920, as mulheres queriam votar, não conseguia. 1932, o então presidente Getúlio Vargas, ele dá o direito à mulher de votar. Estou falando dentro dessa cultura que o senhor disse agora. Dá o direito da mulher a votar, mas a mulher poderia votar da seguinte maneira: ela teria que ser solteira, teria que ser viúva ou com autorização do marido. Depois disso, nós tivemos em 1935 uma revolta muito grande no país, onde a mulher passou praticamente a ter direitos iguais aos homens, o que veio sacramentar em 1965 com a eleição de uma deputada federal por nome de Carlota.
E assim sendo, a cultura do voto brasileiro, ela veio mudando. Por que é? Qual o argumento que eles disseram que as mulheres não poderiam votar? Que elas tinham que tomar cuidar da prole, que elas tinham que cuidar da casa, que elas tinham que cuidar do marido, e que elas tinham que aprender a fazer tricô e etc. E assim sendo, não deixavam a mulher votar. Então, essa é a primeira cultura que nós derrubamos, foi a questão mulher. Hoje nós temos 52% do eleitorado no Brasil mulheres. 52%. Nós vamos tirar um tempo. Sim. Nós vamos tirar um tempo para meditar, para falar, sim, dialogar e questionar sobre esse detalhe no próximo bloco. Ok, combinado. Tá? Nós já vamos para o intervalo comercial e já voltamos. Inclusive, já quero deixar aqui uma pergunta, sim, né? O senhor, como é advogado, então eu queria deixar a seguinte pergunta. Tendo em vista essa tendência que nós acabamos de comentar aqui, né, do eleitor, né, a pergunta por que, na sua concepção, o que o senhor me diz sobre, nas últimas eleições, a eleição de muitos advogados na Câmara, okay, principalmente dos vereadores? Ok. Eu vou deixar essa pergunta no ar e nós vamos para o intervalo comercial e já voltamos. O programa hoje está recheadíssimo, você não pode perder, né? Tendo em vista que amanhã será realizadas as eleições municipais em todo o Brasil, tá certo? Amanhã é a eleição, nós estamos aqui fazendo esse comentário maravilhoso aqui com o pastor Ismael Santos. Vamos para o break e já voltamos. TV 10 nas apurações das eleições 2020, neste domingo, dia 15, a partir das 17 horas. Acompanhamento de todo o caminho da apuração das eleições em Maringá e também na região. Aqui você ficará por dentro de tudo que acontece nas eleições 2020, sabendo em primeira mão todos os resultados de minuto a minuto e na cobertura das apurações, na bancada ao vivo, a presença do jornalista Ismael Santos, do deputado estadual delegado Jacovós e também do pastor Aparecido Paulino, além de toda a equipe de repórteres e cinegrafistas apurando toda a eleição 2020. Não perca, é neste domingo, a partir das 17 horas, ao vivo, aqui na TV 10. Íntima Enlace e Otanimu Cuecas. Aqui você encontra mais de 40 produtos de fabricação própria. Cuecas de malha, cuecas boxer, calçolas e tangas em algodão e microfibra. Mais de 80 modelos de conjuntos de sutiãs, calcinhas e cuequinhas infantis, baby doll, camisolas, variedades em conjuntos plus size. Tudo isso e muito mais. Venha conhecer a nossa nova loja mais ampla e climatizada para melhor te atender. Íntima Enlace e Otanimu Cuecas, Rua Almerinda Silveira Coelho, número 12.393, Jardim Império do Sol, paralela ao Contorno Norte, em Maringá, com estacionamento próprio. Telefone 44 30 23 0234 e 997 36 70 32. Acesse nossa loja virtual www.intimaenlace.com.br. Olá, tudo bem? Eu sou o Maestro Maicon, diretor e professor da MM Music, escola de música e loja de instrumentos musicais online. E você quer se tornar um músico, um cantor? Nós podemos te ajudar. Aulas de violino, violão, teclado, técnica vocal e muito mais. Avenida Mauá, 1008, todas as quintas-feiras e sábados. Entre em contato através das nossas redes sociais, pelo telefone e venha estudar conosco. MM Music, escola de música em Maringá. Você que vai construir ou reformar em Sarandi, conte com o Depósito Volpato. Tradição, honestidade, tudo à pronta entrega e os melhores preços da região. Areia, cal, cimento, telhas, lajotas, ferros em geral. Depósito Volpato, materiais para construção, do piso ao teto. Praça Ipiranga, 270. No centro, fone 3035 1366.
Quer que sua obra seja executada com excelência? A Construtora Engelar pode te ajudar. Fazemos a administração e execução de obras, elaboração de DISO para a Receita Federal, financiamentos da Caixa Econômica no programa Minha Casa Minha Vida, encaminhamento de documentos para averbação e abertura de matrícula e plotagem de projetos de diversos formatos. Faça seu orçamento com os nossos especialistas. 44 99879 3999 e 44 99722 8830. Supermercado Vitória, açougue e padaria, tudo com produtos da melhor qualidade e o melhor preço. Supermercado Vitória, Rua Shigeyoshi Sawaki 95, Jardim Salem Chad, Marialva, atrás do campo de futebol. Somos a geração que compartilha ideias e colabora para construir, que comemora quando todo mundo ganha e aprende fazendo. Somos a geração que gosta de viver experiências únicas, que enxerga professores como mentores e a sala de aula como um campo aberto de possibilidades. Venha ser Geração Unicesumar. São mais de 60 cursos de graduação. Vestibular agendado. Inscreva-se. Flores e delícias, decorações. Flores e Delícias. Nós temos comprometimento com o seu evento. Há mais de 20 anos, atendendo os mais diversos eventos com a qualidade e a responsabilidade que nos credenciam cada vez mais a pessoas que se tornam clientes e amigos e com satisfação total em cada detalhe da sua festa ou evento. Seu evento ainda mais especial. Flores e delícias, decorações. Flores e Delícias Decorações. Quem conhece, confia e recomenda. Muito bem, voltamos aí para o segundo bloco e você está acompanhando o programa Saúde em Foco. Tá? Você que acabou de ligar aí o seu televisor agora, né? Hoje nós estamos aqui num programa especial do Saúde em Foco, né? Estamos focados hoje nas eleições de 2020, tendo em vista amanhã vai ser realizadas eleições em todo o Brasil, eleições municipais, e eu trouxe aqui o meu amigo, pastor Ismael Santos, para a gente fazer um comentário, né, sobre política, sobre as eleições, né? E no último bloco, no bloco anterior, eu deixei uma pergunta aqui, né, tendo em vista aquele questionamento que nós fizemos sobre a tendência dos eleitores, né, a votar em determinadas classes de pessoas, e a pergunta foi por que geralmente a maioria dos vereadores que são eleitos são advogados, pastor Ismael Santos. Ok, vou fazer um resumo então. Então nós tivemos aí o voto da mulher, a mulher entrou, hoje é a maioria. Nós tivemos a época do radialista. Mas não era assim. Não era assim. Não era assim. Nunca foi, né? Inclusive... E apesar de ser a maioria, hoje nós temos 13% de mulheres representando lá no Congresso Nacional, na Câmara de Vereadores e Prefeituras, somente 13%. E candidatas a vereadoras aqui em Maringá são 33%, né? 33%, se eu não errei, não chega a 34%. 33%. Agora, veja bem, não era assim, né? Não. Geralmente, nas eleições anteriores, tanto negros como mulheres, eles se candidataram muito poucas pessoas, né, índios, e agora reverteu a situação, né? As mulheres hoje, elas são a maioria. Agora, veja bem, nós tivemos a cultura também, pastor Aparecido, do tempo do radialista. No tempo que eu estava na emissora de rádio, eu aparecia com 50% dos votos lá dentro de Sarandi. 50% de qualquer pesquisa que fizesse, era eu e os outros tudo, não dava. Por quê? Por causa da comunicação. O José Alves, nós citamos aqui, ele se elegeu um dos vereadores mais votados. No dia da eleição, ele falava: comadre, não se esquece do número da placa do meu carro, que era a placa, que era o número para se votar nele. Da candidatura dele, exato. Então o senhor pescou rápido. E se elegia mesmo, tivemos aí tio Fried Ferrari Júnior, o Ferrari Júnior eleito, Antônio Paulo Puca eleito vereador,
e muitos outros, né, que numa outra oportunidade a gente vai dizer. Aí veio o quê? Depois passou o tempo do radialista e apresentador, porque a legislação eleitoral engessou todos eles são obrigados a ficarem 90 dias sem trabalhar e sem receber, porque muitos recebem por comissão, igual eu, igual recebe o senhor, pelo trabalho comissionado. Então, o que aconteceu? Acabou-se o tempo dos radialistas, dos jornalistas, é muito difícil se eleger. Aí veio o tempo do quê? Dos professores, dos advogados e dos médicos. Um médico, por exemplo, o senhor já fez uma parte em medicina, eu fiz o direito, não para ser advogado, eu fiz o direito para me aprender a me defender na época, tanto que hoje eu não tenho nenhum processo correndo contra a minha pessoa. Mas o senhor, por exemplo, que já fez uma parte em medicina, o senhor sabe que tem médicos que ele fez 2, 3, 4, 5, 6, 8 mil cirurgias. Sim. Então ele teve um contato muito grande durante uma vida inteira com o eleitor. Então o médico ele tem facilidade de tirar bastante votos. Aqui em Maringá, dificilmente a gente vai deixar de ter uns 2 ou 3 médicos vereadores. E tem a questão dos advogados, que também ficam a vida inteira defendendo este, defendendo aquele, nome muito conhecido, a imprensa divulgando o nome dos advogados, o nome, naturalmente, dos médicos e de outros profissionais liberais. Mas chegamos agora, pastor, na época da bancada da bala. Agora não é mais o médico, não é mais o dentista, não é mais o advogado. Agora eles estão dando preferência para a bancada da bala. O sargento Faur, aonde era o meio de comunicação dele? O meio de comunicação dele era o Saúde em Foco, era o Bom Dia Maringá, é o Maringá Urgente, é o programa do Pinga Fogo, é o programa do Salsicha. Eu sei que aqui eu tenho liberdade para falar, porque... glória a Deus, aqui a gente pode falar, entendeu? E ele ia se destacando, bandido bom é bandido morto, bandido bom é bandido na cadeia. O povo quer ouvir isso, porque o povo não aceita mais a marginalidade. A falta de segurança é muito grande. Exatamente, a falta de segurança é muito grande. O desafio, meu caro pastor, contra as autoridades constituídas por parte dos bandidos, chega a ser tão grande que me chega um ministro do Supremo Tribunal Federal a colocar um traficante condenado a 25 anos em segunda instância, como foi o caso do André do Rap, na rua. E atrás deles mais 38 traficantes de altíssima periculosidade. Então hoje os bandidos desafiam a justiça e a justiça pouco pode fazer. Então quando surge um candidato da bancada da bala, que diz que faz, que mata, que prende, que faz acontecer, e que enfrenta e que abre o peito, igual o próprio Bolsonaro está fazendo, então esses levam vantagens hoje de forma cultural ou culturalmente falando. O senhor pode escrever isso que eu estou dizendo. Justamente. Inclusive essa tendência é aquilo que nós estamos comentando aqui, né? Analisando o contexto do assunto que nós estamos falando aqui, é bem isso, né? Hoje as pessoas... da última eleição para cá, a tendência está sendo os policiais, né, os delegados, né, policial militar, inclusive tem uma candidata agora prefeita aqui na cidade, de Maringá. Coronel. Que é a Coronel. Hoje é sábado, deve estar aí na 2ª ou 3ª colocação, o senhor vai ver o resultado, quer dizer, praticamente ninguém conhecia a Cida Borghetti como governadora do Paraná, a colocou no cargo mais alto da Polícia Militar, a Coronel Aldilene, e agora se destacou. Inclusive, a segunda ou terceira colocada aí. Não estamos falando dela como candidata, mas como pessoa, mulher, como destaque em função do que ela exerceu. Ela foi e é uma grande líder, né? Liderou aí muitos soldados. Sim. E hoje está aí. 22 mil funcionários públicos da Polícia Militar. Estava sob a tutela dela. A tutela dela com um orçamento de 1 bilhão e 800 milhões de reais ano. Olha só. Maringá é 1 bilhão e 300, se não me engano. Então essa é a tendência, né? É aquilo que nós estamos comentando aqui. Essa tendência é óbvia devido à falta de segurança que ainda existe em nosso país. E agora, voltando à questão do advogado, que também continua sendo a maioria nas câmaras municipais de todo o Brasil.
O senhor acha que é devido ao conhecimento de lei, a facilidade, de repente, para a questão de legislação, etc. e tal? Então, essa questão da concepção, da provável concepção do eleitor, ele vê sim no advogado como uma pessoa competente ou mais competente para trabalhar, evidentemente, em determinados lugares de destaque, nas comissões principalmente, como não só um legislador, como um conhecedor do sistema jurídico, no que diz respeito a poder fiscalizar com mais facilidade o poder público, no caso o prefeito municipal e a equipe de assessores. No médico também, ele vê uma intelectualidade, talvez assim, na forma dele ver e expressar, maior do médico, porque é uma pessoa que já estudou bastante, é uma pessoa que pode ir lá legislar em favor da saúde, e assim com outros profissionais. É uma cultura do eleitor, sim, ele verificar uma qualidade não superior, mas uma qualidade melhor para a escolha dele como vereador, do médico, do dentista, do farmacêutico, do advogado e etc. Muito bem, é isso aí. Você está aqui assistindo o programa Saúde em Foco. Hoje o nosso foco está nas eleições de 2020, né? Ô Paulinho, solta para nós aí o VT, né? Essa chamada aí, né? Essa divulgação da cobertura que nós da TV 10 estaremos dando, eu juntamente com o pastor Ismael Santos, deputado Jacovós, toda a equipe da TV 10, estaremos dando uma cobertura total para as eleições de 2020. Solta o VT, Paulinho, nós vamos para o intervalo comercial e já voltamos, pastor Ismael. Eu quero já deixar aqui uma pergunta para o terceiro bloco, já o senhor já entrar 100 por hora aqui, tá bom? Tá? Essa eleição será como as demais ou será uma eleição diferente? Tá? Vamos para o intervalo comercial e já voltamos. TV 10 nas apurações das eleições 2020, neste domingo, dia 15, a partir das 17 horas. Acompanhamento de todo o caminho da apuração das eleições em Maringá e também na região. Aqui você ficará por dentro de tudo o que acontece nas eleições 2020, sabendo em primeira mão todos os resultados de minuto a minuto. E na cobertura das apurações, na bancada ao vivo, a presença do jornalista Ismael Santos, do deputado estadual delegado Jacovós e também do pastor Aparecido Paulino, além de toda a equipe de repórteres e cinegrafistas apurando toda a eleição 2020. Não perca, é neste domingo, a partir das 17 horas, ao vivo, aqui na TV 10. Seja bem-vindo ao Colégio Eleve. Agende sua visita. Somos a geração que compartilha ideias e colabora para construir. Que comemora quando todo mundo ganha e aprende fazendo. Somos a geração que gosta de viver experiências únicas. Que enxerga professores como mentores e a sala de aula como um campo aberto de possibilidades. Venha ser Geração Unicesumar. São mais de 60 cursos de graduação. Vestibular agendado. Inscreva-se. Flores e delícias, decorações. Flores e Delícias. Nós temos comprometimento com o seu evento. Há mais de 20 anos, atendendo os mais diversos eventos com a qualidade e a responsabilidade que nos credenciam cada vez mais a pessoas que se tornam clientes e amigos e com satisfação total em cada detalhe da sua festa ou evento. Seu evento
ainda mais especial. Flores e delícias, decorações. Flores e Delícias Decorações. Quem conhece, confia e recomenda. Amigos, graças a Deus, é uma alegria estar falando com vocês. Aqui é o apóstolo Celso Santos. Eu estou falando diretamente aqui do Egito, da Península do Sinai, e atrás de mim está o Monte Sinai. Estamos aqui com a caravana peregrinando em Israel. Mas eu estou passando por aqui para deixar um recadinho especial para você, que em 2021 nós temos outra viagem já marcada e eu quero convidar você para subir para cá, para vir para Israel, a nossa caravana Egito e Israel. Venha, porque será a viagem dos seus sonhos. Eu, apóstolo Celso Santos, juntamente com a Lael, nós estamos trazendo pessoas aqui para Israel. Você é o meu convidado especial. O endereço está aí no rodapé, você pode ligar, mande o seu e-mail, nós estaremos entrando em contato com você e você vai fazer parte da caravana Egito-Israel 2021. Um abraço a todos, eu espero você aqui no Sinai. Abraço. Você que vai construir ou reformar em Sarandi, conte com o Depósito Volpato. Tradição, honestidade, tudo à pronta entrega e os melhores preços da região. Areia, cal, cimento, telhas, lajotas, ferros em geral. Depósito Volpato, materiais para construção, do piso ao teto. Praça Ipiranga, 270. No centro, fone 3035 1366. Supermercado Vitória, açougue e padaria. Tudo com produtos da melhor qualidade e o melhor preço. Supermercado Vitória, Rua Shigeyoshi Sawaki, 95, Jardim Salem Chad, Marialva, atrás do campo de futebol. A Big Lar está em Marialva para oferecer qualidade e o melhor preço para a família. São vários itens com promoções em cada departamento da loja. Artigos para jardinagem, utilidades domésticas em geral, artigos para decoração e presentes, doces e salgadinhos, brinquedos e super promoção volta às aulas na Big Lar. Materiais escolares com grandes descontos. Além disso, a loja tem as melhores formas de pagamento para você comprar muito mais e pagar muito menos. Venham conferir. A Big Lar está localizada na Rua Washington Luiz, 1100, no centro de Marialva. Muito bem, é o terceiro bloco do programa Saúde em Foco. Você que ligou o seu televisor agora, né, você acompanha aí o programa Saúde em Foco, hoje um programa especial, né? Estamos aqui já antecedendo, né, as eleições, vai ser nesse domingo, amanhã, e eu trouxe aqui hoje o meu amigo, pastor Ismael Santos, para a gente falar sobre vários assuntos relacionados à política, às eleições, né? E a pergunta que eu deixei no ar, no bloco anterior, é a seguinte: essa eleição, pastor Ismael, ela vai ser como as demais ou será uma eleição diferenciada, uma eleição diferente? E se diferente, por quê? Quais serão as diferenças? Olha, a gente não vai nem citar o fator pandemia em função da pandemia, uma eleição bastante diferente, horário estendido, início às 7 horas da manhã, preferência para os idosos votar entre 7 e 10 horas da manhã, o horário irá até às 17 horas, estou falando em horário oficial do Brasil, porque tem lugar que vai até às 18 e local que vai até às 19 horas, no nosso caso é a hora oficial do Brasil. E tivemos enxugamentos de urnas também. Um outro detalhe interessante, além do enxugamento de urnas, que eu vou comentar já, foi de que, em função da própria pandemia, foram reforçados muitos lugares no que diz respeito à presença de policiais. E um outro detalhe importantíssimo também, olha que eleição diferente. Quando começaram a fazer chamamentos para as pessoas se apresentarem como voluntários para as eleições, teve gente que falou, não vai dar ninguém. E teve 3 vezes mais do que o necessário de pessoas que se apresentaram. Olha aí a diferença do eleitor querendo participar nesse processo que é muito importante. Quanto a enxugamentos de urnas, eu destaco, por exemplo, aqui em Maringá, que tem um colégio de aproximadamente 276 mil eleitores para essa eleição do dia 15 de novembro,
que pode ser que termine no primeiro turno. Pode ser, eu estou dizendo. Veja bem, a urna aqui em Maringá já é uma diferença. O senhor fez essa pergunta. A urna eleitoral 193, tá? Ela foi extinta, praticamente extinta, foi extinta. E ficou reservado a urna 154 apenas para os eleitores de Ivatuba, Paissandu, Floresta e Doutor Camargo. Maringá passa a operar, ou passou a operar, com apenas 3 urnas, que é a 66, a 137 e a 192. Para as eleições desse ano, é possível justificar a ausência em um aplicativo. Por exemplo, o senhor não pôde votar, está com Covid, está com algum problema, aí tem um aplicativo lá chamado e-título. A pessoa vai ter 60 dias para justificar. Falando de urna, pois não, pastor, essa urna, ela vai ser a urna eletrônica, né, aquela da última eleição, né, que tem que passar pela biometria, etc e tal, o cara vai lá e entendeu, te dá toda aquela assessoria para fazer a biometria, ou vai ser aquela urna antiga, que o cara escolhe o seu candidato, coloca no papel ali, como é que... Não, colocar no papel, a pessoa já deve chegar no local já com a tua colinha, entendeu? Para votar para vereador e para votar para prefeito. Votar para prefeito e para vereador. Para prefeito 2 números, para vereador 4 números. A urna normal, vai ser porém sem a biometria. Sem a biometria. Claro. Sem a biometria. Por quê? Porque em função da pandemia foi retirada a questão da biometria. Aí tem aquela pessoa, pastor, muito importante essa sua pergunta, viu? Sim. Isso vai agilizar muito a Exatamente. eleição. Exatamente. Vai ser bem mais rápida. Aí ele vai falar desse jeito. Mas eu não tinha feito a biometria e em função disso eu não posso votar. Pode sim, porque a biometria para essa eleição ela foi extinta. Ela não existe. Ela pode chegar e votar tranquila. Outra pergunta que eles estão fazendo muito também é a respeito, eu perdi meu título de eleitor, e daí? Eu posso votar sim ou não? Então a pessoa pode votar se perder o título de eleitor, mas entre no site e-título, no aplicativo, veja onde você vai votar. Teve muitas mudanças. Por exemplo, eu votava aqui no Marista, agora não é mais no Marista, pode ser no Gastão Vidigal, estou falando de Maringá, para te dar um exemplo. Muitas mudanças. Você levando o título é bom porque você vai localizar a sala e a urna onde você vai votar, a sessão onde você vai votar, é muito importante. Porém, se você não tiver o título, perdeu por um motivo ou por outro, você leva aí a tua identidade, você vai levar, por exemplo, a tua carteira CNH, um documento com foto, a carteira profissional da Previdência do Trabalho, aí você vai poder votar tranquilamente. Então a resposta será diferente. Muito diferente. Inclusive, tem mais um detalhe. Sim. A contagem dos votos para vereador. Olha aí. Houve mudança na legislação eleitoral. Por exemplo, a gente reunia lá PT, PMDB, PTB e etc, etc, etc. Aí fazia uma coligação para vereador, que é para eleição minoritária. Não pode, não teve mais coligação. Então, o partido vai ter que trabalhar em cima do coeficiente dos votos que ele tirar. Vamos supor que o coeficiente em Maringá seja 10 mil votos. Eu estou falando aqui aleatório. O partido tirou 9.999 votos, não tem nenhum vereador não. Está perdido os 9.999 votos. Bom, tendo em vista, então, essa diferença, vai ser uma eleição diferente, conforme o senhor afirmou, e tendo em vista essa diferença, né, a pandemia, crise na saúde, crise na economia, né, qual a concepção sua, pastor Ismael, sobre a questão, por exemplo, do candidato? Qual deve ser a atitude, né, do candidato hoje? Ele deve ter uma outra postura, tendo em vista também que terão bem menos cabos eleitorais nas ruas. O senhor acha que o candidato deve estar mais presente nas ruas, mais presente online, na internet? Qual é a concepção do senhor
relacionada a esse aspecto, tendo em vista todas essas mudanças, alterações, legislação, etc., referente às eleições, enfim, somando todo esse contexto de diferenças, qual a postura que o senhor acha que o candidato deve ter diante dessa circunstância? Olha, nós tivemos televisão e rádio gratuito até na sexta-feira. Muitas pessoas disparam pelos blocos de internet. Outra mudança que houve, carro de som foi terminantemente proibido, a não ser em carreatas, como teve em Maringá, como teve em Sarandi, como teve na região. Nós não teremos aquela poluição sonora que às vezes poderia ficar até o sábado o dia inteiro. Carro virando para lá, carro virando para cá. Então a postura do candidato, ela deve ser de reflexão como a postura de quem vai votar. Nós temos 3 dias de silêncio, 3 dias para que possamos analisar a nossa consciência e chegar à conclusão de que muitos brasileiros votam errado, às vezes por favor, e às vezes não querem saber de votar. Eu vou chamar a atenção de você que está em casa. Eu, como radialista, como sociólogo, que eu sou sociólogo, o senhor é também, entendeu? Nós somos pastores, fizemos formação de direito, no meu caso eu fiz formação de direito, de jornalismo, teologia e assim vai. Então eu sou sociólogo. Eu tenho a dizer o seguinte: o eleitor brasileiro, ele está mudando o voto dele, já não está votando tão errado quanto já votou, em troca de uma dentadura, em troca de um valor numerário. Hoje, a pessoa recebe o numerário, ele tem que fazer um contrato e tem que trabalhar para o candidato, tem que erguer a bandeira. E tinha pessoas aí que pegavam 5 de um, 10 de outro, pegava 5, 6 candidatos, espoliava o candidato e depois nem votar não ia. Até dinheiro para passagem eles queriam de ônibus para ir atrás de votar e votava em outro. E quando ia, às vezes chegava lá na hora, nem sabia mais em quem ia votar, nem lembrava do nome dos candidatos. E estava pouco ligando. Às vezes pegava aquele papelzinho ali do chão, o santinho do chão, ali, vai nesse mesmo. Ia para ver parentes, vai nesse mesmo. Então é o seguinte, gente, é momento de reflexão, o candidato deve parar, deve refletir, deve conversar com Deus. Provérbios 29, versículo de número 2, aonde o justo governa, o povo se alegra. Agora, se você não trabalhar com justiça, eleitor e candidatos, nós teremos cada vez cidades piores, estados piores e países piores, porque o gramulhão está aí buscando a quem tragar de dia e de noite. Justamente. Eu penso, pastor, dando a minha opinião particular, eu penso o seguinte, que o candidato deve estar comprometido, né, com a verdade, comprometido com a transparência, com a responsabilidade, né, e é claro, tem um preparo, né, convincente, para convencer o eleitor, né, de que ele está apto para exercer aquela função, né, tanto os prefeitos como os vereadores, porque hoje conforme o senhor disse, os eleitores estão bem mais inteligentes a respeito da política. Estão mais capacitados. Mais capacitados, mais aptos, né? Falar em aptos, nós já vamos para o intervalo comercial, eu quero deixar aqui uma pergunta no ar para o nosso quarto bloco, quarto e último bloco, a hora passa que você nem vê, né? Eu gostaria de deixar aqui uma pergunta, 2 perguntas divididas em uma pergunta. Quantos eleitores estão aptos a votar no Brasil e no Paraná, né? E já para o quarto e último bloco, o senhor já entra respondendo, beleza? Okay. Paulinho, solta aí o nosso VT de divulgação da cobertura que nós estaremos dando, nós da TV 10, para as eleições de 2020. Vamos para o break e já voltamos.
TV 10 nas apurações das eleições 2020, neste domingo, dia 15, a partir das 17 horas. Acompanhamento de todo o caminho da apuração das eleições em Maringá e também na região. Aqui você ficará por dentro de tudo que acontece nas eleições 2020, sabendo em primeira mão todos os resultados de minuto a minuto e na cobertura das apurações, na bancada ao vivo, a presença do jornalista Ismael Santos, do deputado estadual delegado Jacovós e também do pastor Aparecido Paulino, além de toda a equipe de repórteres e cinegrafistas apurando toda a eleição 2020. Não perca, é neste domingo, a partir das 17 horas, ao vivo, aqui na TV 10. Seja bem-vindo ao Colégio Eleve. Agende sua visita. Somos a geração que compartilha ideias e colabora para construir. Que comemora quando todo mundo ganha e aprende fazendo. Somos a geração que gosta de viver experiências únicas. Que enxerga professores como mentores e a sala de aula como um campo aberto de possibilidades. Venha ser Geração Unicesumar. São mais de 60 cursos de graduação. Vestibular agendado. Inscreva-se. Olá, tudo bem? Eu sou o Maestro Maicon, diretor e professor da Music, escola de música e loja de instrumentos musicais online. E você quer se tornar um músico, um cantor? Nós podemos te ajudar. Aulas de violino, violão, teclado, técnica vocal e muito mais. Avenida Mauá, 1008, todas as quintas-feiras e sábados. Entre em contato através das nossas redes sociais, pelo telefone e venha estudar conosco. Music, escola de música em Maringá. Quer que sua obra seja executada com excelência? A Construtora Engelar pode te ajudar. Fazemos a administração e execução de obras, elaboração de DISO para a Receita Federal, financiamentos da Caixa Econômica no programa Minha Casa Minha Vida, encaminhamento de documentos para averbação e abertura de matrícula e plotagem de projetos de diversos formatos. Faça seu orçamento com os nossos especialistas. 44 99879 3999 e 44 99722 8830. Você que vai construir ou reformar em Sarandi, conte com o Depósito Volpato. Tradição, honestidade, tudo à pronta entrega e os melhores preços da região. Areia, cal, cimento, telhas, lajotas, ferros em geral. Depósito Volpato, materiais para construção, do piso ao teto. Praça Ipiranga, 270. No centro, fone 3035 1366. A Big Lar está em Marialva para oferecer qualidade e o melhor preço para a família. São vários itens com promoções em cada departamento da loja. Artigos para jardinagem, utilidades domésticas em geral, artigos para decoração e presentes, doces e salgadinhos, brinquedos e super promoção volta às aulas na Big Lar. Materiais escolares com grandes descontos. Além disso, a loja tem as melhores formas de pagamento para você comprar muito mais e pagar muito menos. Venham conferir. A Big Lar está localizada na rua Washington Luiz, 1100, no centro de Marialva. Muito bem, é o quarto e último bloco. Você está em sintonia com a TV 10, a TV que mais cresce no Brasil. Hoje um programa especial do Saúde em Foco e eu estou aqui com meu amigo, o nosso grande amigo, pastor Ismael Santos, ele que é o apresentador do programa Bom Dia Maringá, programa maravilhoso. De vez em quando eu estou lá. Até que faz tempo que eu não volto, porque eu não... já está convidado, né? Já tem que voltar lá para dar uma... Estou com saudade do falar Bom Dia sobre Maringá. as eleições aí, porque a semana inicia tudo eleição. Inclusive, a gente vai transmitir ao vivo, né? O pastor falou aí, domingo às 17 horas a gente entra ao vivo. O único canal que vai ter esse espaço.
Você vai ficar sabendo do resultado de Maringá e da região aqui pela TV 10, ao vivo, bancada ao vivo. Toda a cobertura. A bancada de peso. Ismael Santos, pastor Ismael Santos, jornalista, o pastor Aparecido Paulino, o deputado delegado Eu sou de menos peso, né? Eu sou mais magro. E uma equipe de jornalistas de primeira qualidade, viu, gente? Os melhores, tá? É isso aí. Então, nós queremos saber, pastor, deixei a pergunta, quantos eleitores estão aptos a votar no Brasil? Eu sei que são milhares e milhares de eleitores. E no Paraná? Olha, no Brasil nós temos 147.918.483 eleitores. 147.918.483 eleitores aptos para votarem. No estado do Paraná, nós temos aí em torno de 8.100.000 eleitores, ou seja, 3,6% a mais do que na eleição de 2016. Olha só. Nós tivemos aí um crescimento em número de eleitores. Um outro fato que chama atenção é que em Maringá nós tivemos aí menos de 300 candidatos a vereadores na eleição passada de 2016. E agora nós passamos de 411 candidatos. São muitos eleitores, né, pastor Ismael? Inclusive, lá nos Estados Unidos nós sabemos que é facultativo, vota quem quer, liberdade total, né? Mas aqui no Brasil, existe uma obrigatoriedade das pessoas a votarem? E se existe, quem são os obrigados e quem não são, como que funciona? Olha, o voto é para as pessoas de 16 a 70 anos de idade. No entanto, de 16 até 18 é facultativo. Facultativo para quem tem 16 a 18 anos. Quem é analfabeto não tem nenhuma obrigação de votar, pastor Aparecido Paulino. Não tem nenhuma obrigação? Nenhuma obrigação. Tem analfabeto, considerado analfabeto, é facultativo também. O idoso e o analfabeto. Até 70 anos é obrigado, mas vai até lá os 70 anos, tem obrigação. A partir de 70? Não tem obrigação. E se quiser, pode votar. Tem uma senhora aí de 95 anos, ela disse que vai votar. Olha aí, é importante que vota. Né? Quando você vê uma atitude de uma pessoa de 95 anos, que nem o pastor Ismael está falando, que diz que vai votar, isso aí é reflexo de uma conscientização política por parte dessa pessoa. Ela sabe que existe a responsabilidade do voto. E nós temos que arcar com essa responsabilidade se é que nós queremos mudança no nosso país, na nossa cidade, no nosso estado. Porque aquele que não vota, pastor, ele não tem depois o direito de cobrar alguma coisa, ou não é? Ou com aquele, certeza. Uma pergunta com aqui. Com certeza, muito boa a tua colocação. Quem não vota, a não ser por um problema ou outro, geralmente essas são as primeiras pessoas a reclamarem dos políticos. Não tem Falta de vergonha na cara. Vocês me perdoam, sou desse jeito, quem conhece o Ismael Santos sabe disso. Falta de vergonha no voto, e depois que politicaiada safada, sem vergonha, tinha que calar a boca, ficar quieto. Você fez igual Pilatos fez lá com Jesus Cristo, tem que ficar quieto, tem que se esforçar para votar, se esforçar, participar. Se você acha que todo mundo é pilantra, veja o menos pilantra, mas é importante a participação do voto, pastor Aparecido Paulino. Porque a única forma, a única maneira que nós temos de mudar o quadro político do nosso país é na hora do voto, né? Então aquela pessoa que vende o seu voto, que nem o pastor Ismael aqui falou, por um copo de cachaça, uma garrafa de cerveja, por R$50, por um tanque de gasolina, então essa pessoa não vai ter o direito de cobrar do candidato que ela votou. Se ele não cumprir, né, com aquilo que deveria cumprir, você não vai ter esse direito de cobrar dele, né? Porque você ou não votou, ou então você vendeu o seu voto. Agora eu te pergunto, quanto vale o seu voto? Pois é, pastor. Qual é o preço do teu voto? Pastor, que Maringá tinha a Rádio Peão. Não sei se o senhor já ouviu falar na Rádio Peão. O candidato enfiava uma quantidade de dinheiro no bolso de determinados cabos eleitorais e distribuía nos bares
no dia da eleição. Aí ele chegava lá, pagava pinga, pagava cerveja. Tá aqui, ó. Não, daqui a pouco eu vou votar nele, vou votar mesmo. Ia lá e votava. É a rádio peão que a gente falava na época. E eram várias pessoas que trabalhavam nos botecos, e às vezes o camarada saía do boteco, chegava na mulher, a mulher tem que votar no fulano de tal, viu? Não, por quê? Porque é um cara bacana, pagou ali meia dúzia de cerveja pra gente, ou o cabo eleitoral dele pagou, não, o futuro assessor dele pagou. É cultura eleitoral que está se modificando, né? Está se modificando por causa da conscientização política, né? Quem está consciente, quem tem essa conscientização e quem quer uma mudança, uma transformação na nossa cidade, começar pela nossa cidade, né? Então agora, domingo, né, você vai ter a oportunidade de fazer essa diferença, né, através do seu voto, tá? O senhor já falou sobre zonas eleitorais, né? Praticamente quantas zonas eleitorais nós temos aqui? Três. Aqui em Maringá. São 3 zonas eleitorais. Aqui em Maringá. Deixa eu ver mais aqui, já estamos praticamente nos finalmente aqui do programa. O horário da eleição será horário das 7 até as 17 horas, 1 hora a mais em função da pandemia, sim, reservando esse horário das 7 até as 10 para os idosos, para os acima de 60 anos. Acima de 60 anos, das 7 às 10. E os cuidados, né, em função da pandemia. Então, abaixo de 60 anos não adianta nem ir nesse horário. Não, pode ir. Pode ir? Pode ir, mas só que a preferência vai ser de quem tiver. De quem tiver 60 anos tá certo. acima. Tá? E também, pessoa de 60 anos, se não puder ir nesse horário, pode ir nos outros, só que daí já não vai ter mais a preferência. Às vezes tem aquela pessoa, pastor, que está pensando, que documento que eu levo? Só o título de eleitor? Não, se levar o título, tem que levar mais um documento. A carteira de identidade, ou a CNH, ou a carteira de trabalho, né, que tenha foto, que seja documento oficial. Por exemplo, não vale um título de eleitor, uma certidão de casamento. Muito bem. Quem não pode votar, como fazer a justificação? Se a pessoa tem Covid, por exemplo, não vai votar, né? Pelo amor de Deus, vai ficar em casa. Está doente, também não vai votar. Ela não pode fazer um translado daqui para tal lugar a ser assim, ou mudanças de última hora. Ele entra lá no aplicativo chamado E-Título. Tem até 60 dias para justificar o seu voto. Outra coisa, hein? Tem sites com fake news aí dizendo que a pessoa vai poder votar de casa, através de aplicativos. Não caia nessa, não. É mentira. É mentira. Terminantemente mentira. E haverá multa para quem não votar? A multa é R$3 e pouco. É mais o civilismo mesmo da gente votar, né? Mas haverá cuidados também. É bom a pessoa levar a caneta dela, entendeu? Levar máscara, não vai sem máscara, não vai votar sem máscara. Sim, os cuidados para a questão da transmissibilidade do Covid. Em função da saúde, 1,5 metro de distância, tá? Não levar criança, procurar não levar acompanhantes, tudo isso aí tem que tomar cuidado. Tá vendo, pessoal? Então, tomar essas devidas precauções, tá? Para evitar, né, o pior, né? Programa muito proveitoso, muito bom. Eu sou muito grato, pastor Ismael, pela sua presença aqui. Me sinto honrado em tê-lo aqui no programa Saúde em Foco. Virá muitas outras vezes mais, com outros assuntos diferentes. Estou muito grato, muito feliz por o senhor estar aqui comigo nessa programação e as suas considerações finais agora. Eu que agradeço ao nosso querido professor, professor Aparecido Paulino. Agradeço a essa rede de televisão, a pastora Jess, que é a nossa diretora, o apóstolo Celso, a equipe toda. Quero te agradecer em nome de Jesus. Quero mais uma vez te dizer que eu sou grato pela existência da tua vida. Amém. Em função da existência da tua vida também existe o Bom Dia Maringá, que a gente está fazendo sucesso. Graças a Deus. Não aumentou nossa responsabilidade, nem diminuiu, mas colocou eu, o pastor, a equipe de televisão mais perto de você. Muito bem, vamos então ficando por aqui, né? Eu agradeço a sua audiência, vote com consciência, com sabedoria, para que haja uma mudança em nossa cidade através do seu voto, tá?
Então vamos ficando por aqui, prometendo voltar no próximo sábado, através dessa mesma emissora, neste mesmo horário, se o nosso Deus nos permitir. Que o Deus de paz vos dê a paz.